Bom, gente, vamos ao início a mais um vídeo, para o canal Só Psicanálise. Então, nesse vídeo aqui eu irei fazer para vocês uma sessão correspondente a uma elucidação acerca do gozo em Lacan, É importante frisar que os dizeres gozo em Lacan daí a Lacan os créditos de ter conceituado a questão do gozo, tá? Freud ele não conceituou a questão do gozo. Lacan foi quem elevou o gozo à categoria de conceito. Mas o que é que acontece? Freud, nas entrelinhas aí, do mais além do princípio do prazer, ele demarca, ele rascunha o campo do gozo. Futuramente, Lacan vai pegar esses rascunhos que estão aí nas entrelinhas do mais além do princípio do prazer e vai estruturar, elevar a categoria de conceito. Quando falamos de gozo no senso comum, o mesmo sempre é remetido a uma questão de prazer, Inclusive no meu Instagram eu fiz uma enquete, onde eu coloquei lá, gozo em Lacan, prazer ou excesso? E 40 e poucos por cento, das pessoas que participaram da enquete colocaram que seria uma questão de prazer. E, no entanto, não é uma questão de prazer. Em Lacan, na psicanálise, o gozo é uma questão de excesso, é da ordem do excesso. Tanto que existe aí no senso comum, a expressão, vai gozar a vida, é tipo, vai procurar algo que te dê prazer na vida. Então, Lacan, quando eleva o gozo a uma categoria de prazer, ele quebra essa linkagem, que une aí o senso comum, ou seja, o senso comum faz uma linkagem do gozo ao prazer e Lacan quebra essa linkagem. Bom, para entender a questão do gozo na psicanálise, vamos aí conversar sobre o aparelho mental a partir da perspectiva freudiana, Porque daí a gente vai compreender como que Lacan chega ao gozo enquanto conceito. Freud, em além do princípio do prazer, elucida que o aparelho mental, quando é munido de uma tensão, ele está revestido por um desprazer. Quanto mais tensão revestindo aí o aparelho mental, mais desprazer acometerá este aparelho mental. Bom, existe um aparato psíquico que recorre a um esforço, para que essa tensão mental ela seja diminuída, ou seja, ela seja aí a mais baixa possível. Quanto mais baixa essa tensão mental, mais significa que esse aparelho mental está munido de um prazer. Então a gente tem aí a questão do princípio do prazer. Esse princípio do prazer trata-se de um princípio econômico, pois prazer e desprazer são concernentes a uma determinada quantidade de energia presente na mente. Portanto, temos aí uma questão de princípio econômico. Envolve quantidade de energia. Bom, o que é que acontece? Em um dado momento, Freud chegará à compreensão de que existe
algo no aparelho psíquico que irá aí ultrapassar, ou seja, algo que vai para além do princípio do prazer. E dado a isso, o princípio do prazer não é algo dominante nos processos mentais, como pensava Freud, né? E como é que Freud chega a esta compreensão? Por meio da sua prática clínica. Freud, em seu trabalho clínico, ele tinha como objetivo tornar consciente o conteúdo inconsciente. Mas tornar consciente o conteúdo inconsciente é algo extremamente complexo, né? É algo impossível de alcançar. Pode até ser alcançado parcialmente, mas nunca totalmente. Então, compreendendo que o paciente ele não pode recordar a totalidade do que está recalcado, então ele só pode repetir. Essa parte repetida, ela é essencial. Essa parte não recordada, mas repetida, ela é essencial. É uma repetição que se materializa na transferência, tá? E Freud, ele começa a observar que essa repetição não era aí munida da possibilidade de prazer. Esse conteúdo que se repete, que se repete, que se repete, tinha aí marcas de um desprazer profundo e não de um prazer. Não são conteúdos concernentes à vivência prazerosa, mas estranhamente era reproduzido, era repetido. Costumamos repetir, costumamos reproduzir o que nos dá prazer. Mas nesse caso, né, algo munido de um desprazer e um desprazer profundo estava aí sendo repetido. E é aí que Freud percebe que eram reproduzidos pelo paciente sob pressão, sob a pressão de uma compulsão. Essa repetição, ela é munida pela exigência de uma satisfação, que não é o prazer. Uma coisa é a dimensão do prazer e outra coisa é um material que é da ordem de uma satisfação. Há aqui uma formação que ultrapassa os limites do campo do prazer. Há aqui uma compulsão de repetição que excede o princípio do prazer. Diante desses percalços, então, qual que é a intenção dessa compulsão? Essa compulsão, ela está a serviço de quem? Ela não está a serviço do prazer. Então, ela está a serviço de quem? Bom, motivado aí por essas indagações, Freud começa a elaborar a pulsão de morte. Em paralelo, ele elabora também a pulsão de vida, certo? Que eu irei aí trabalhar detalhadamente em vídeos posteriores, tá bom? Irei trabalhar detalhadamente a elaboração de Freud acerca da pulsão de morte, acerca da pulsão de vida, tá? Mas o que é que vale destacar aqui? É que a repetição, ela coloca em ato, ela coloca em ação a pulsão de morte. Ao elaborar a pulsão de morte, Freud dá rascunhos para o gozo em Lacan, entende? Lacan encontra aí rascunhos nas entrelinhas dessa elaboração. Então Freud percebe que a pulsão de morte, ela manifesta-se através de fenômenos repetitivos, entende? Que se opõe ao prazer, mas que gera algum tipo de satisfação. E é uma satisfação na dor.
o eterno retorno àquilo que teve o sentido subtraído da consciência por meio do recalcamento, traz satisfação, certo? Então, Lacan, ele começa aí a elevar o gozo à categoria de conceito no seminário 7, a ética da psicanálise. É o seminário 7 de Lacan, que é onde ele começa a elevar o gozo à categoria de conceito. E Lacan, ele vai nos deixar o entendimento de que onde a gente goza é onde está o excesso. O traumático. A gente goza no traumático. A gente goza na fonte da mais intensa angústia. Logo, o gozo ele é aí uma satisfação que se insinua sob a forma de um excesso inútil, de um resto que transborda, de uma sujeira ou uma impureza que se quer varrer, que se quer eliminar, mas a libido, ela fixa nesse determinado material e ali goza, porque obtém uma satisfação mortífera, mas é uma satisfação. Então, geralmente, minha gente, na clínica, aquilo que é muito denso, como virmos, aquilo que se repete, aquilo que resiste, aquilo que insiste em permanecer, tem uma relação visceral com a questão do gozo. O dependente de uma droga, né? Ele usa a primeira vez e aquilo causa ali uma sensação bastante agradável, uma sensação única de prazer. Após passar o efeito, dentro de alguns dias, ele sente-se pulsionado a repetir a dose. Ele quer novamente, ele quer sentir aquela sensação primeira de prazer. E assim ele repete e torna a se repetir nessa ação, sempre em busca daquela sensação primeira. O organismo dele se acostuma com essa sensação primeira. E daí ele vai recorrer a uma droga mais forte, mais pesada. Isso é pulsão de morte. Pulsão de morte não tem aí vinculação com a busca pela morte propriamente dita, a morte literal. Trata-se de um eterno retorno a uma dada condição, a um estado anterior, a um estado primário. É assim que o sujeito ele começa a gozar. O gozo ele começa sutilmente, começa delicadamente, começa sutilmente, porque ele começa em uma modalidade gostosa. E gradativamente ele vai evoluindo e se encorpa e ganha corpo, sabe? E é quando o sujeito sai da dimensão do prazer e entra em um excesso insuportável de prazer, que aí já é da ordem de uma satisfação mórbida, uma satisfação que destrói. O gozo ele é estagnante, ele é mortífero, sabe? E isso é uma coisa também muito perceptível nas relações abusivas. Ah, fulana apanha, fulana é traída, fulana é maltratada e permanece na relação. O que é que acontece? Né? O momento primeiro da relação proporciona a ela um sentimento prazeroso. E aí ela permanece buscando esse sentimento primeiro. Ah, ele é um cara bom, ele vai mudar, ele vai me amar novamente como da primeira vez, ele vai me tratar bem como quando nos conhecemos, ele vai voltar a me tratar bem. Então ela permanece, inconscientemente é isso que acontece, ela permanece porque está buscando a sensação primeira, na repetição, nessa coisa
que insiste em se manter nessa parte densa do sintoma que não muda, que se repete, se repete, se repete. Há aí uma tentativa de elaboração. Mas o gozo, ele faz barreira à elaboração simbólica. Então, é quando se dá esse eterno retorno, visando capturar algo que não se elabora. Bom, Lacan ele tem aí a questão do gozo como um campo, tá? E dentro desse campo há vários outros conceitos que se conversam, conceitos aí provenientes das elaborações freudianas, né? Então foi articulando, foi integrando, foi conversando com esses conceitos que Lacan estrutura a conceituação de gozo, né? Esses conceitos, trata-se do conceito de compulsão, de repetição, o conceito de além do princípio do prazer, o conceito de pulsão de morte, o conceito de masoquismo, o conceito de supereu, né? Conceitos esses que estarei conversando com eles aqui detalhadamente no canal posteriormente e elencando os pontos que culminaram na conceituação do gozo em Lacan, tá certo? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa elucidação acerca do gozo em Lacan, tá bom? Aqui no campo de descrição do vídeo você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail. Você vai encontrar os meus outros 2 canais aqui no YouTube, o canal Caio e Seus Diálogos e o canal Mente Aberta. Você vai encontrar o meu blog do Caos ao Nirvana e você encontra também o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.